Oi, eu sou o João Lucas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar sobre o porquê eu escolhi o curso de Publicidade e Propaganda na faculdade. Antes de mais nada, eu queria lembrar que existe aquela lenda de que todo publicitário tem que ter uma peça xadrez no guarda-roupa. Então eu não poderia fazer esse vídeo de outra forma, né? E essa blusinha aqui é lá da Cris Modas. Eles mandaram pra mim, tem várias outras opções de masculino, feminino e etc. O WhatsApp deles tá aqui na descrição, é só mandar uma mensagem. Mas tá, o que me levou ao curso de publicidade? Para responder isso, eu acho que eu preciso voltar lá na minha infância para dizer que eu sempre fui uma criança que gostou muito de fotografia, que gostou muito de tecnologia, por exemplo, computador, eu saía fuçando tudo para jogar joguinho e tal, mas isso me deixou uma criança sempre muito afim desse universo. E com o passar dos anos, né, quando foi chegando a pré-adolescência e a própria adolescência em si, eu sempre era o aluno da escola, por exemplo, que se envolvia pra, sei lá, vamos organizar a excursão pra tal lugar, eu que tava no meio. Vamos escolher as músicas da festa junina, eu tô no meio. Vamos fazer um vídeo pra alguma coisa da turma, tô no meio. Teve uma vez também na escola que a gente criou uma rádio, eu tava no meio. Então, eu sempre estive muito afim de todas essas coisas, mas na época eu não fazia ideia de que isso era uma área de trabalho, eu não sabia que existia faculdade que focavam nessas áreas. Pra mim, tudo isso era só uma aptidão que eu tinha, mas na minha cabeça ali, né, mundinho pequeno, cidade pequena, era só coisas que as pessoas, sei lá, sabiam fazer, e eu não enxergava isso como emprego, e as pessoas ao meu redor também não. Na minha mentalidade, publicidade eram agências de São Paulo e do Rio que faziam propagandas de TV exclusivamente. Mas aí beleza, chegou no ensino médio, até então eu não fazia ideia de que curso que eu escolhi pra minha vida, mas eu sabia que eu queria fazer faculdade, era um desejo meu, eu queria continuar estudando após o ensino médio, então eu sabia que eu ia fazer faculdade, mas eu não fazia ideia de como escolher meu curso. Eu gostava de estudar até, e gostava de muitas coisas. Eu só sabia o que eu não queria fazer, que eram coisas relacionadas à área da saúde, coisas relacionadas à parte de exatas e tal. Mas tirando isso, eu não fazia ideia do que fazer. E confesso que isso começou a me gerar uma ansiedade danada quando chegou no segundo ano do ensino médio, porque todos os meus amigos praticamente tinham certeza do que queriam fazer, ou pelo menos faziam alguma ideia, e eu não tinha ideia nenhuma. Foi aí que no segundo ano do ensino médio eu comecei a pesquisar sobre as áreas, comecei a fazer aqueles testes de internet, que de certa forma abriram um pouco minha cabeça, mas não foi exatamente o que me ajudou. Eu vou chegar lá na frente para falar o que exatamente me ajudou. E eu sei que eu concluí o segundo ano do ensino médio pensando que eu ia fazer Relações Internacionais. Era o curso que eu tinha decidido fazer, era o curso que pra mim eu me encaixaria ali. Só que depois de ter tomado essa decisão, que eu fui realmente pesquisar a fundo, fui entrar em contato com pessoas que cursavam isso ou que eram formadas, e acabou que eu cheguei à conclusão de que talvez não fosse a melhor opção por vários motivos. Mas eram motivos pessoais, em relação à forma com que eu gostaria de lidar com o curso na faculdade, a forma que eu me via como um profissional atuando nessa área. Eu não consegui me enxergar muito ali com o que foi passado pra mim que seria. Mas aí chegou o terceiro ano do ensino médio, eu ainda não tinha desistido 100% das relações internacionais, mas eu já estava ali buscando por outras coisas. E nisso eu já estava levemente em contato com a área de comunicação social, eu já sabia que ela existia, eu já sabia mais ou menos os cursos que tinham, né, jornalismo, rádio, TV e publicidade em si também. Já estava tendo uma noção que eu ia ter que seguir nessa área da comunicação, mas eu não tinha muita ideia formada ainda, não sabia muito o que. Foi aí que foi a coisa mais importante que me ajudou a tomar essa decisão. A própria escola que eu estudava ofereceu no terceiro ano do ensino médio uma psicóloga para fazer orientação vocacional com os alunos do terceiro ano. E assim, juro, foi certeiro. Foi em conjunto, né? Foi a turma toda que foi fazendo, teve momentos individuais, mas no geral foi uma coisa conjunta. E eu me descobri muito naquele momento ali, foi uma coisa que me ajudou muito a me entender como pessoa, principalmente para esse lado profissional mesmo. No meio do processo eu já estava ali totalmente inclinado para a área de comunicação social, mas ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. A única coisa que eu tinha certeza dentro da comunicação social que eu não queria fazer era seguir a área de jornalismo, porque eu não me via atuando como jornalista. E de fato, ao final do processo da orientação vocacional, eu fiquei entre publicidade, rádio, TV e cinema, que em algumas faculdades é considerado das artes e em outras faculdades é considerado da comunicação social. Existia também a possibilidade de relações públicas, mas depois que eu entrei na faculdade e estudei um pouco mais sobre, eu descobri também que não necessariamente seria a melhor opção para mim. Ainda bem que eu escolhi a publicidade. Mas o meu processo de descoberta sobre a publicidade não parou por aí.
Porque lembra que eu falei que a minha visão de publicidade era que existia só no Rio e em São Paulo e que televisão era o que fazia propaganda e pronto? Ainda assim, no final do ensino médio, eu ainda tinha um pouco dessa visão. Eu tinha aberto pouquíssimo a cabeça ainda. Eu tinha tido poucas oportunidades ainda de entender de fato como que funcionava a área de publicidade. Então foi necessário de fato eu entrar na faculdade e estudar e entender esse ambiente. Eu só fui entender de fato como funciona, como é a vida de um publicitário depois que eu fiz meu primeiro estágio. Eu sei que existem várias áreas dentro da publicidade, inclusive já vivenciei várias áreas dentro da publicidade. Felizmente, isso me fez ficar mais encantado ainda com a publicidade. Eu falei, no início do vídeo que desde a infância eu já apresentava que tinha aptidão para essa área, apesar de não ter sido compreendido nem por mim mesmo e nem pelas pessoas ao meu redor, de que aquilo ali poderia virar minha profissão. Então eu vou deixar nesse vídeo aqui alguns momentos de coisas que eu fiz na minha infância e adolescência, que são esdrúxulas, eu reconheço que são esdrúxulas. Por exemplo, isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui foi a lembrancinha da minha primeira Eucaristia. Eu queria muito fazer alguma lembrancinha para as pessoas que fossem lá me ver, só que eu e meus pais não nos planejamos para fazer essas lembrancinhas com antecedência. Então eu peguei e fiz eu mesmo. Eu mesmo tirei a foto, eu mesmo editei. Eu que distorci Jesus dessa forma aqui que ficou. Mas eu tinha 9 ou 10 anos, tipo, isso foi muito tempo atrás. E eu não tinha conhecimento de ferramenta nenhuma, eu devo ter feito isso no Photoscape. Eu era formado em Photoscape pelo Orkut. Por que eu tô mostrando isso? Porque eu esqueci que eu tinha feito isso, que eu que tinha sido a pessoa que tinha feito isso, eu esqueci da existência disso. E eu só fui achar esse cartãozinho que eu tirei foto, tipo, 2 anos atrás, que eu já tava na faculdade, e me deu um quentinho no coração, sabe? De falar, caraca, eu já fazia coisas que eu faço hoje em dia, só que de uma forma zero profissional, eu tinha zero entendimento de ferramentas pra mexer nisso. Mas é sobre isso que eu tô falando, que eu já tinha indícios de que eu queria botar a mão na massa pra fazer essas coisas, e é literalmente o que eu faço hoje, quando eu desempenho a função de designer, que era o meu último estágio, por exemplo. Pra que eu tô fazendo esse vídeo? Porque pode ser que você aí que tá me assistindo seja uma pessoa que tá no final do ensino médio ou no meio do ensino médio e não faz ideia do que quer fazer. E o meu conselho é que você olhe ao seu redor e olhe para si mesmo, todas as perspectivas possíveis, para tentar se entender e ver quais são as coisas que você tem aptidão para fazer e que gosta de fazer, e tentar enxergar como aquilo pode ser uma profissão. E se você tiver com muita dificuldade para fazer isso, eu sei que não é a coisa mais barata do mundo, e eu não vou ser hipócrita de falar que todo mundo consegue fazer isso, mas se você puder e tiver dinheiro ou tiver algum meio de conseguir isso, procure uma orientação vocacional, porque, sério, ajuda muito. E por último, eu queria dizer pra você respeitar o seu tempo. Às vezes a gente tá com muita pressa de que tem que acabar o ensino médio logo e já engatar numa faculdade e formar o mais rápido possível. Mas essa pandemia veio pra provar pra gente que não é muito bem assim que as coisas funcionam cada uma no seu tempo. Já que você chegou até aqui no meu vídeo, eu queria pedir pra você deixar um like pra mim, se inscrever no meu canal, porque eu acabei de começar esse canal, que vai vir muito conteúdo legal por aqui. Comenta se você gostou desse vídeo e se você tem mais alguma dúvida sobre o curso ou sobre como é a faculdade. Me conta se você passou por um processo parecido ou não. Eu quero saber, eu quero conversar com vocês, então por favor, use os comentários pra conversar comigo. Me segue no meu Instagram e no meu Twitter. Muito obrigado por ter me assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!